Eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é dia 15/2, ou 15 de fevereiro, esse é o último final de semana de férias, né, para a escola pública. Segunda-feira já começa as aulas, né? Então, sem enrolação, vamos começar o programa. O primeiro assunto de hoje vai ser a vitória do Avaí sobre o Brusque, onde o Avaí venceu por 3-1. E dois jogadores do Avaí que fizeram o gol subiram da base recentemente. O Brusque, que está em oitavo lugar, e o Avaí, que com essa vitória voltou à disputa pelo título, que agora o Avaí está em terceiro lugar. O Avaí com certeza agora vai incomodar o Figueirense e a Chapecoense pela briga. O Catarinense, se eu não me engano, é 2 turnos, né? Eu acho que é isso aí mesmo. O, o técnico do Avaí ficou muito feliz com a vitória, porque com essa vitória botou o time do Avaí de volta à briga pelo título. Porque caso viesse uma derrota, ia ser muito ruim para o time, porque o Figueirense e a Chapecoense ia abrir uma boa vantagem. O Tubarão ganhou de virada do Inter de Lages. O Inter de Lages, que agora foi uma muito boa para o Criciúma, porque o Inter de Lages foi para o último lugar, agora o Inter de Lages é 10º, e também não foi muito bom para o Criciúma, porque o Tubarão ultrapassou, jogou o Criciúma de volta para o Z2. Então agora o Tubarão é 7º e o Criciúma é 9º. Só que nessa rodada, se o Criciúma ganhar, o Criciúma já sobe e pode chegar até quinto lugar, que para o Criciúma vai ser muito bom. Antes de começar a partida, a iluminação não teve um problema. A iluminação teve um problema e a partida atrasou 1h20. O advogado da partida quis encerrar o jogo, quis adiar para outro dia, e o árbitro, ele cumpriu a regra, o tempo que tem que esperar, porque tipo, no futebol tem um tempo. Se a partida não começar até aquele certo tempo, a partida é adiada. Se eu não me engano, é 1h30. A partida ficou 1h10, 1h20, quase estourando o limite. Então, quando estava chegando, a iluminação voltou e o árbitro mandou rolar a partida. Nessa partida, onde o Tubarão ganhou de virada por 3-1. O Tubarão fez um primeiro tempo incrível e o segundo tempo também. O time nem parecia que era o mesmo Tubarão que vinha jogando antigamente. O time evoluiu e foi bastante. Acho que o pior jogo da rodada foi o que nós achávamos que ia ser o melhor, que foi Figueirense e Chapecoense. Foi um jogo 0-0. Foi um jogo bem mortinho. Para o que nós achávamos, foi uma partida bem baixa. Era para ser o melhor jogo da rodada, porque eram os dois líderes. A Chapecoense ganhando era a primeira. Só que com empate de 0-0, o Figueirense continuou em primeiro e a Chapecoense em segundo. Agora a Chapecoense vai enfrentar o Avaí, que se a Chapecoense não apresentar o laudo, pode ser uma partida de portões fechados, por causa que eu não sei muito bem o que é esse laudo, mas deve ser alguma coisa de... porque a Polícia Militar esteve lá esses dias e estava revistando não, teve uma revisão no estádio para ver se estava tudo bem a arquibancada, se era seguro. Daí agora a Chapecoense vai ter que apresentar se o estádio é seguro ou não. Caso a Polícia Militar não aprove e nem a Chapecoense apresente esse laudo, vai ser uma partida de portões fechados. O Figueirense, que empatou com a Chapecoense, igualou a sua segunda melhor campanha assim, sem derrotas. São 12 partidas já. Há uma década atrás, ele tinha conseguido esse feito, só que era 7 vitórias e 7 vitórias e 5 empates. Agora ele também conseguiu 7 vitórias e 5 empates. E agora, se o Figueirense nas duas próximas partidas não perder, vai bater o seu recorde histórico. Vai ser 14 partidas sem derrotas. O Griso.
vai reencontrar o Hercílio Luz, o Criciúma que vai enfrentar o Hercílio Luz esse final de semana, no domingo, em casa, no Heriberto Wilson. Para o Criciúma, como eu já falei, se vencer vai ser um ótimo resultado, vai subir bastante na classificação. E o Griso que vai reencontrar o Hercílio Luz porque ele já atuou lá. E esse confronto vai acontecer depois de a última partida entre esses dois clubes foi em 1991. Então é um duelo de região também, Tubarão e Criciúma são bem próximos e com certeza para cá vai ser um clássico. Tem Tubarão também, que também é lá de Tubarão, o Atlético de Tubarão, Hercílio Luz, eu acho que não sei se aconteceu essa partida entre os dois, mas essa rodada vai ser, tem que ser, o Criciúma é obrigado a ganhar para sair do Z2, dependendo de resultados também, porque o Criciúma agora vai ter que batalhar e batalhar bastante, porque fez maus resultados no começo, estava 6 partidas sem vitórias. Daí quarta-feira venceu o Joinville por 2-1, com 2 gols de João Paulo. 1 minuto de jogo, antes do jogo teve protesto da organizada, o juiz não começou a partida até os militares irem lá e conversarem com a torcida e tirarem os objetos. Por causa, foi um protesto bom, os protestos sem agressão, sem pichar o muro, essas coisas desse tipo. É um protesto que eu apoio sim quando o time está mal, mas quando já parte para violência, essas coisas, já não é um protesto muito bom pro time. Isso daí, muito saudável, olha. Tem alguém aí, já? Anderson José do Campo. Abraço, Anderson. E Izete Maria. Abraço, tia. Izete, né, Ralha? Como eu tava ali no Criciúma e Joinville, o Joinville, que tá ali meio que no meio da tabela, não tá muito bem também, só tem o Rafael Grampola, que é um dos artilheiros desse catarinense e com certeza vai brigar até o final pela artilharia. O Palmeiras, agora no futebol nacional. O Palmeiras empatou em 2-2 com o Linense e perdeu o seu 100% de aproveitamento. Que todos achávamos que ia ser uma vitória fácil do Palmeiras, porque o Linense que não vem muito bem e o Palmeiras que é o melhor time do Paulista disparado, tanto em pontos quanto em futebol jogado. A partida foi 2-2, 2 gols do Miguel Borja, que foi a maior contratação nos últimos anos do Palmeiras, não em termos de futebol, mas sim em questão em dinheiro, porque foi pago 30 milhões de reais e ele não cumpriu nada que foi esperado dele. Ele foi o artilheiro nas fases finais da Libertadores, onde o Atlético Nacional foi campeão, e junto com ele chegou o Guerra. O Guerra que foi dado como jogador das Américas naquele ano, quando o Atlético Nacional também foi campeão. Nenhum dos dois cumpriu o que achavam que eles iam chegar para ser os melhores do time. Só que chegaram e não cumpriram o que era esperado deles. Também no Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu por São Bento. O Corinthians que ia estrear sua casa, novamente reestrear, na verdade, depois de trocado o gramado. O Corinthians perdeu de 1-0 para São Bento. Logo aos 31 minutos do primeiro tempo, um escanteio para São Bento, bola cruzada na área. O São Bento marcou o gol. O único gol da partida foi isso. Foi um jogo bem morto. O Corinthians que não conseguiu criar nada, não foi para cima, parecia um time pequeno, mesmo jogando em casa. O Corinthians que agora está tentando a contratação de Diego Tardelli. Diego Tardelli que está na China. E faz um tempo já que o Corinthians está negociando para trazer um 9. O Diego Tardelli não é de hoje, que é especulado lá no Corinthians. E dessa vez o André Sanches quer trazer seu quarto reforço. Mas se não der o Diego Tardelli, ainda tem o Allan Kardec, que o time já falou que também vai atrás do Allan Kardec. O Allan Kardec teve uma boa passagem pelo Vasco, pelo Palmeiras, e no São Paulo não deu certo, principalmente pelo Palmeiras. Agora na Copa do Brasil, o Fluminense venceu de 5-0 o Salgueiro. O Fluminense que foi uma boa partida para dar confiança. O time que não tinha nem chegado na semifinal da Taça Guanabara, que é a primeira fase do Carioca,
um 5-0 foi muito bom pro time. Fazia um tempo já que o Fluminense não goleava e foi uma boa goleada. Agora, com certeza, o time vai estar com mais confiança para a próxima partida, vai com mais raça. O Fluminense também desmontou metade do time, vendeu os craques do time, rescindiu o contrato, que com certeza foi uma coisa muito ruim pro Fluminense, desculpa. O Fluminense ia ganhar uma boa grana com o Henrique Dourado, Diego Cavalieri, se fosse vender, mas ele quis rescindir o contrato. Os jogadores também quiseram rescindir o contrato porque não estavam recebendo o salário. Oi? Cássia Costa. Abraço pra Cássia. Maria Júlia Bertâncio. Abraço pra Maria Júlia. Tem algum comentário, Rádio? Tá, vamos. Tá, então vamos continuar aqui. O Vasco, que é o único brasileiro nessa pré-Libertadores, já que a Chapecoense foi eliminada na primeira fase, o Vasco venceu de 4-0 o Jorge Wilstermann, o time boliviano que tinha eliminado o Oriente Petroleiro na primeira fase. O Vasco foi com muita vontade para cima, logo no começo do jogo já foi com uma pressão, daí num escanteio a bola sobrou para o Paulão, ele chegou num carrinho com tanta vontade que o zagueiro chegou a tirar o pé. Porque se pega aquele carrinho lá, não sei se ia ficar muito bom pro zagueiro do outro time, não. O Paulão que só jogou porque o Anderson Martins não, desculpe. O zagueiro titular não pôde jogar, daí a torcida do Vasco já estava com uma certa desconfiança do Paulão. Mas com esse gol, caiu no braço da torcida na partida. Ainda o Paulinho, que contou com uma grande falha do goleiro, o goleiro saiu muito mal. O Paulinho, que é o jogador mais jovem do Vasco nesse time, junto com o Vander. Os dois são muito bons, são umas promessas do futebol brasileiro. O Paulinho fez um gol de cabeça, ele sendo baixo, ele conseguiu fazer um gol de cabeça. No gol ele ainda levou um soco de UFC, o goleiro saiu muito mal, pegou só a cabeça dele. Depois o Rildo e o Iago Pikachu também fizeram gol. Iago Pikachu que é lateral direito, mas já tem 3 gols nessa Libertadores. O Vasco agora lá pode perder até por 3 gols de diferença, por causa que fez uma baita de uma vantagem para ir jogar lá na Bolívia. Mesmo sendo que lá que é uma altitude de 2.600 metros, o Vasco vai ter que guardar bastante fôlego, vai ter que correr bastante lá. Porque esse time do Júnior Barranquilla é um time bom, quando joga na altitude é muito forte. Espera aí. Agora talvez a maior zebra desse final de semana, não, do meio de semana, foi o do Sport, por causa que o Sport ganhando de 3-0 do Ferroviário, levou o empate por 3-3. Ferroviário, que é um time que tem o símbolo muito parecido com o do São Paulo, é um símbolo bem parecido mesmo, se vocês pesquisarem na internet vão ver que os dois são bem parecidos, os dois símbolos, somente alguns detalhes que diferenciam os dois. Mas, continuando aqui, o Sport abriu 3-0 e no segundo tempo entrou de salto alto, achando que já estava classificado. O Sport, que ia ganhar 1,2 milhões de reais nessa classificação, jogou tudo por água abaixo. O time do Ferroviário foi para cima com bastante vontade. Fez o 3-3, foi para os pênaltis, já que nessa fase, empate fora de casa, qualquer empate é pênalti, não tem mais isso, quem empata fora está classificado. Empate, foi 3-3 a partida, foi para os pênaltis, o time do Ferroviário levou a melhor. Com certeza o Ferroviário é um ato histórico, já que nunca tinha chegado a essa fase da Copa do Brasil. E para o Sport é o segundo grande que saiu fora. Primeiro foi o Botafogo, agora o Sport. Essa Copa do Brasil que tem muitas zebras ainda pela frente. Agora o futebol europeu. O Alisson, que está perto de ir para o Liverpool, e o Jürgen Klopp admitiu que não quer o goleiro, mas isso é para passar confiança para o Karius, o atual goleiro. Mas o presidente mesmo já falou que vai atrás de outro goleiro, vai reforçar o time. O Alisson pode se tornar o goleiro mais caro de todos os tempos, por 70 milhões de euros. Ele atualmente é o goleiro titular da Roma e da seleção brasileira. Ele já é um dos convocados para a Copa de certeza, apenas se sofrer alguma lesão, alguma coisa ruim, mas ele está praticamente já na Copa do Mundo. Tivemos a maior partida, acho que todos esperávamos desde a
desde o sorteio das oitavas de finais, que foi Real Madrid e Paris Saint-Germain. O Neymar, nos começos dos 20 minutos do primeiro tempo, foi bastante caçado em campo. Ele era pegar na bola, vinha 2, 3 em cima dele, juntava ele mesmo, dava pau nele. Mas depois, no finalzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Rabiot fez o gol do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain saiu na frente, mas o Real Madrid ainda virou para 3-1. 2 gols do Cristiano Ronaldo e 1 do Marcelo. Marcelo que marcou seu 39º com a camisa, 39º gol com a camisa do Real Madrid. Ele com certeza vai ser um jogador, já é ídolo lá na Espanha e vai se aposentar lá com certeza. E o Cristiano Ronaldo, que já tem 21 gols nos últimos 12 jogos. Essa Champions League só teve 7 jogos, mas contando a Champions League passada ainda. Ele tem 21 gols em 12 jogos. Ele é um dos artilheiros dessa competição. Ele já tem 11 gols em 7 jogos. Está brigando pela artilharia, está muito à frente do segundo colocado. E o Real Madrid, que agora não tem uma boa vantagem, mas também não é ruim. Pode, dependendo do resultado, pode perder por 1 gol somente, por 2 gols só se for 4-2 ou 5-3, assim em diante. Mas 3-1 é pênalti, 2-0 da Paris Saint-Germain, por causa do gol fora de casa. O Porto e o Liverpool, porque eu tinha falado que o Porto ia tentar segurar o Mané, Salah e Firmino, não funcionou. Foi a maior goleada que o Porto levou nos últimos anos em casa. Nos últimos anos não, é a maior goleada que o Porto já levou no estádio do Dragão. Foi 5-0 pro Liverpool. Foi 3 gols do Mané, um hat-trick, 1 gol do Firmino e 1 do Salah. O do Salah, com destaque é o do Salah, que foi um baita de um golaço. Ele chapelou o goleiro e botou para dentro de chapa. O Liverpool, que agora joga na Inglaterra, com uma vantagem enorme, praticamente já temos 2 classificados para as quartas de finais, que é o Manchester City e o Liverpool. O Manchester City que venceu por 4-0 fora de casa e o Liverpool que venceu por 5-0 fora de casa. Agora no Real Madrid, o Pogba, que está muito insatisfeito no Manchester United, porque a proposta quando ele assinou o contrato, eles falaram uma proposta para ele e não é o que está se cumprindo. A proposta era de títulos, o Manchester United brigar lá em cima por tudo, e é o que não está acontecendo. E agora o Real Madrid vai atrás dele na janela de junho. Pogba, que com certeza é um dos melhores meio-campo do mundo. Ele é bem jovem, tem 23 anos, vai fazer 24. Ele não sei se disputou a última Copa do Mundo, mas ele chegou no começo de 2016, no meio da temporada lá, no Manchester United, depois de uma transferência de 106 milhões de euros, chegando da Juventus. A Juventus naquela ocasião que vendeu também o Vidal. Agora o Tite, que tinha ido visitar lá, observar na verdade, o Talisca, o Malcom e o Richarlison, ele voltou e também já tem alguns confirmados já para essa próxima Copa do Mundo. Richarlison não, desculpa, William José. Já tem 15 jogadores confirmados, que é o Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Paulinho, Neymar, Thiago Silva, Gabriel Jesus, mesmo que estava lesionado, já voltou aos treinos, é um dos confirmados dele também. O Fernandinho, o William e Firmino. O Firmino, caso o Gabriel Jesus não tenha condição, é o Firmino que vai substituir. Os dois estão ao mesmo nível hoje, acho que o Firmino está até em melhor fase, só que o Gabriel Jesus é mais novo. Gabriel Jesus, que com certeza vai ser um dos melhores jogadores do mundo no futuro. Essa daí foi a notícia. Agora a seleção de hoje é Portugal, começando agora o grupo B, que também tem a França. E o Ryan vai explicar um pouco da economia e da história. Opa, agora sim. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Antes de falar da seleção portuguesa, a gente sempre tem que falar um pouco sobre a história e economia do país, né? Para se ter um pouco do conhecimento daquele país e do contexto deles.
para depois falar sobre o esporte, né? Que isso fica bem interessante, você conhecer não apenas a seleção, mas conhecer um pouco do país de origem daquela seleção, daquela determinada seleção. A história de Portugal é uma história muito ampla, só que a gente vai passar só um resumo da história. Portugal foi um dos países colonizadores, né? Lembrando que não só o Brasil fala português, temos outros países como Angola, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, que também falam português. Então não é só o Brasil que fala esse idioma. Só que, é claro, o português desses outros países, é diferente do nosso brasileiro. Né? O nosso português, a gente diz que é um brasileiro, né? Porque ele é um português diferente da maior parte do português desses outros países. É um idioma mais próprio, né? Com algumas características mais próprias. Primeiro que a gente também não fala tão rápido quanto eles, né? Uma coisa que você pode observar é que os portugueses, eles falam muito rápido. E esses outros países que foram colonizados pelos portugueses, a fala deles é mais próxima da de Portugal do que da nossa. Até a Idade Média, a história de Portugal era inseparável da história da Espanha. O que hoje conhecemos como Portugal passou a fazer parte da província romana de Lusitânia no século II a.C. No século V, o controle da região passou a ser dos visigodos, e no século VIII foi ocupado pelos muçulmanos. No ano de 997, o território entre os rios Douro e Minho, atual Portugal setentrional, foi reconquistado dos árabes por Bermudo II, rei de Leão. Em 1064, Fernando I, rei de Castelha e Leão, levou à reconquista do que hoje conhecemos como Coimbra. Os distritos reconquistados se organizaram como condados feudais submetidos ao reino de Castelha e Leão. O nome Portugal deriva do feudo mais setentrional, o Comitatus Portaculenes, que se estendia ao redor do antigo porto romano de Portus Keio, no atual Porto, aliás. Você sabe aquele vinho do Porto que eles falam? Então, é referente ao vinho de Portugal, dessa região de lá. Em 1103, Henrique de Borgonha, que morreu em 1112, ajudou Castilha em seu trabalho de reconquista. Em gratidão a isso, Afonso VI de Castilha nomeou Henrique conde de Portugal. Quando o Afonso VI morreu, o conde Henrique se negou a manter sua dependência de Castilha e Leão. Ele invadiu Leão e começou uma série de guerras peninsulares. Em 1128, seu filho Afonso Henriques, futuro Afonso I, rei de Portugal, rebelou-se contra sua mãe, Teresa. Os cavaleiros portugueses aceitaram Afonso I como rei de Portugal em 1143. Em 1179, o Papa reconheceu a independência de Portugal. No início do século XV, sob pretexto de evangelizar, Portugal começou a enviar uma série de expedições à África e à América. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Brasil, países que atualmente existem que falam português, estabelecendo colônias e obtendo muitas riquezas para a nascente do Império Português. Nascente Império Português, na verdade, né? Para o nascente Império Português. O Império Português foi o primeiro e mais duradouro dos impérios coloniais. Ele durou de 1415 a 2002. No dia 1º de dezembro de 1807, o Napoleão invadiu Portugal, obrigando a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Depois de uma revolução em Lisboa, a monarquia foi substituída por uma república parlamentar, que durou de 1910 até 1926. Os republicanos eram uma minoria urbana em um país rural e restringiram o direito de votar só aos homens alfabetizados. Foi um período de grande instabilidade política. Nos 16 anos de duração, ocorreram 45 governos e 9 presidentes. Em 1926, um golpe militar impôs a ditadura, que durou até 1933. Em 1933, entra em cena o Estado Novo, período que duraria até 1974, quando acontece a Revolução dos Cravos, o nome do levante militar de 25 de abril de 1974, que provocou a queda do regime salazarista que dominava o país desde 1926. O fim do regime conhecido como Estado Novo permitiu que as últimas colônias portuguesas se tornassem independentes e que Portugal se convertesse num Estado democrático de direito. Então, isso é um pouco da história, né? Em termos de economia, Portugal ele é um país considerado rico. Ele está integrado na União Europeia e ele tem um alto índice de desenvolvimento humano.
O dele é 0,897, número muito bom. Índice de Desenvolvimento Humano é o famoso IDH, né? O PIB português em 2007 foi de aproximadamente 210 bilhões. A agricultura hoje em dia ela ocupa 13% da população ativa e ela contribui com 2,8% do PIB. Em 2006, os principais cultivos eram batatas, hortaliças, frutas, milho e oleaginosas. Entre a criação, eles criam lá suínos, bovinos, ovinos, né, que são ovelhas, e aves, as quais a gente pode citar as galinhas e os patos, que também são criados lá. Lembrando que o Portugal é um dos maiores produtores mundiais de vinho e azeite de oliva. Aproximadamente 41,1% do território português está coberto de bosque hoje em dia. E o Portugal extrai de suas terras carvão, cobre, ferro, enxofre, tungstênio e pequenas quantidades de ouro e prata. A indústria é muito importante para a economia portuguesa e ela emprega aproximadamente 32% da população ativa. Então, boa parte da população ativa está trabalhando nas indústrias. O tipo de indústria mais comum lá é a indústria de alimento processado, a indústria têxtil, né, no caso de tecidos, maquinaria, de produtos químicos, de lã, cristal e cerâmica, petróleo refinado e materiais de construção. Eu lembro que nós encerramos aqui essa parte, né? Eu lembro que os poucos jogos de Portugal que eu assisti um ou dois por uma UEFA que teve na época, não lembro qual foi. Lembro que assisti alguns jogos em 2002, e lembro que na Copa que teve depois, em 2006, eu também assisti alguns jogos dele, uns 2 ou 3. Mas eu não lembro contra quem foi, não lembro mais ou menos, não lembro como foi o resultado e nem o desempenho do país. Mesmo se eu lembrasse, eu não saberia opinar, porque eu não conheço muito de futebol. Obrigado, Ryan. Obrigado aí pela explicação, né? Nosso professor hoje falou sobre a história e a economia de Portugal. E o Portugal que é bem conhecido no futebol. Só que é conhecido tipo o Botafogo no Brasil. Não querendo criticar o Botafogo, mas é que é por boas campanhas. Vai ter um time novo que tá tipo Botafogo. É que o Portugal é bem conhecido, só que é sempre nessa de boas campanhas. Chega na semifinal, nas quartas, e é sempre assim. Portugal nunca conquistou uma Copa do Mundo, mesmo sempre, todas as suas seleções sempre tem um craque. Os maiores ídolos. Hoje é muito dividido. Uns falam que é o Eusébio, outros falam que é o Cristiano Ronaldo, mas levando em consideração que o futebol de hoje em dia é bem mais disputado do que o de antigamente. O Eusébio com certeza foi um grande jogador, mas o futebol de hoje é bem mais difícil, né? Só brasileiro é eleito o melhor do mundo. Isso daí. Então, a melhor campanha da Portugal em Copa do Mundo foi em 1966, onde ficou em terceiro lugar. Essa daí é a sua melhor campanha, sempre de boas campanhas, né? E a Copa Europa, que é a Eurocopa, ela só ganhou uma vez, que foi justamente a última agora, que foi em 2016. Ganhou da anfitriã França, que a França era o país sede, e na prorrogação o Éder, o jogador do Sporting de Portugal, fez o gol e deu a vitória à seleção. Aquela melhor campanha de 1966, ela foi eliminada na semifinal para a anfitriã Inglaterra, que é a única Copa que a Inglaterra ganhou. E ainda a bola que deu o título para a seleção da Inglaterra não havia entrado, a bola havia pegado na trave e bem fora, o juiz deu como gol. A Inglaterra, que são como os criadores do futebol, também é igual ao Portugal, nunca conquista muitos títulos. Mas continuando no Portugal, o jogador que mais atuou com a camisa da seleção é o Cristiano Ronaldo, com 147 jogos. Ele estreou em 20 de agosto de 2003. Ele também não é muito novo. É o maior vexame de Portugal. Acho que foi na final da Eurocopa, só não me lembro se é de 2004. Foi onde perdeu para a Grécia. Naquela ocasião, Portugal estava jogando em casa,
chegou na final com a Grécia. Portugal era o favorito, com certeza. A Grécia, que não tinha um bom time, mas chegou na final da Eurocopa e o Cristiano Ronaldo já estava naquela final. Ele era camisa 17 ainda, ele não usava a 7, nem no Manchester United, nem na seleção, mas acho que ele estava no Sporting de Portugal ainda, naquela ocasião. E em 2016, 12 anos depois, o Cristiano Ronaldo estava nessa final também e saiu machucado no primeiro tempo. Só que ele ficou lembrado nessa final porque ele ficou como praticamente um treinador na beira do campo. Ficou berrando o jogo inteiro. Foi o seu primeiro título assim, com Portugal, oficial mesmo. Porque antes ele só tinha ganhado sub-20, essas coisas do tipo. Como eu já falei, o Cristiano Ronaldo é o jogador que mais atuou com a camisa e também é o jogador que mais fez gol. Ele tem 79 gols. Atualmente, o que está jogando mais perto de passar ele é o Nani. O Nani que tem 24 gols. Mas ainda está bem longe. Não está tão próximo. Mas é o único que pode passar atualmente por causa que ainda está jogando. Portugal sempre teve grandes jogadores. Atualmente tem bastante. Tem o Nani, o Quaresma, o Cristiano Ronaldo, o Ricardo Carvalho. E também teve o Rui Costa. Muitos jogadores bons que ficaram na história do futebol. Tem mais alguém aí, Raio? Daiane Oliveira. Abraço pra Daiane. Mais alguém? Hoje teve comentário, né, Raio? Não quiseram participar muito hoje. Então Eduardo Garcia. acho que ela já foi, não foi? Então, abraço pra Maria Eduardo Garcia. O programa de hoje foi isso aí. A seleção de hoje foi Portugal. O próximo programa, segunda-feira, vai ser a rival de Portugal, que é a Espanha. Historicamente, no futebol, as duas são as maiores rivais, uma da outra. E segunda-feira é isso daí, é a segunda seleção do Grupo B. Falta muitos grupos ainda, são 32 seleções. Já foram quantas, Salha? 5, né? Já foram 5 seleções com a de hoje. Ainda faltam 27. Então tem bastante programa e bastante seleção ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. E tá começando as aulas. Segunda-feira já começa as aulas. Não, um dia muito bom também. Mas tem que estudar, né?